Essa semana aqui, bom, a gente está caminhando para o mês de dezembro, né? Caminhando por dezembro, já é dia 2, e daqui até o dia 22 haverá a promessa de um esforço concentrado lá no Congresso para eles começarem a discutir alguns assuntos importantes e tudo mais. E tem dois assuntos importantes que são, de certa forma, conexos. Um deles é aquela PEC das praias, se lembram? Aquela história de, vai privatizar a praia. Aí era Neymar e Luana Piovani batendo boca na internet. Aí disseram que o Neymar é a favor da PEC das praias porque ele tem interesse em um resort no Nordeste, uma das empresas dele, ou ele estaria trazendo uma empresa aqui no Brasil para construir um mega resort em praias do Nordeste. O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, pautou a discussão da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da propriedade exclusiva da União sobre terrenos de marinha, conhecida como PEC das praias, para quarta-feira agora, depois de amanhã. O tema, porém, terá que dividir atenções com a regulamentação da reforma tributária, que pode ter relatório entregue nesta semana também, e na mesma comissão. Além disso, a polêmica em torno do tema, polarizado entre oposição e governo, deve levar a entraves na pauta. O PT e o governo querem vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A proposta é do senador Flávio Bolsonaro. O retorno da discussão na CCJ ocorre em meio à campanha de Alcolumbre para a eleição à presidência da Casa no próximo ano. O texto prevê a transferência integral dos chamados terrenos de marinha aos atuais ocupantes, sejam eles particulares ou estados ou prefeituras, municípios. Hoje, por compartilharem a propriedade desses terrenos com a União, que detém 17% do valor, os moradores dessas áreas pagam duas taxas para a União, chamadas de foro e laudêmio. O texto acaba com essas duas taxas. Em relatório divulgado em julho, Bolsonaro acrescentou um parágrafo que garante a continuidade do acesso público e gratuito às praias. Isso não estava no texto original e ambientalistas temiam que a transferência de propriedade dos terrenos próximos à faixa de areia pudesse levar à privatização de intervalos da faixa de areia. Então você tira a União da condição de sócia daquele terreno e aquele terreno passa a ser só do privado. O dono de um grande resort, por exemplo, poderia entender que por ser dele ele pode fechar. Fechando, só tem acesso quem paga, quem está hospedado. Essa era uma compreensão do texto. Para acabar com essa possibilidade, deixar tudo muito claro, foi colocado no trecho que o acesso é integral, público e gratuito a toda a faixa de areia. A transferência de propriedade seria gratuita quando feita para habitação de interesse social, com população de baixa renda, e para estado e município. Para outros proprietários, a transferência seria paga de acordo com padrões estabelecidos pela União. O texto do senador Flávio Bolsonaro ainda permite que ocupações não registradas em órgãos federais, ou seja, que não pagam impostos, sejam regularizadas. O que dizem os ambientalistas? Que sem proteção de lei federal, pode haver o risco de grandes empreendimentos que ocupem áreas inteiras frente a trechos de praia, com possível degradação de biodiversidade, sombra na faixa de areia. Os terrenos de marinha estão localizados em áreas ambientalmente frágeis: mangue, restinga, campo de duna e resquício de Mata Atlântica. Como eu disse na época, vocês se lembram, a gente chegou a discutir isso várias vezes aqui no Flow News, né? Gerou um bate-boca danado. A Luana Piovani, o Neymar bateram boca nas redes sociais, aí entrou o Flávio Bolsonaro, enfim, virou um tremendo de um pega pra capar. O governo é contra. Os defensores da proposta dizem que isso vai, além de baratear o custo, gerar desenvolvimento, porque aí o proprietário não tem a União como sócia e pode, enfim, fazer um empreendimento com mais rapidez, por exemplo, né? Isso também aumentaria a arrecadação da União. Esse é um projeto. O outro, que está conectado com ele, é a legalização de cassino. Nesta semana aqui, podem votar a legalização de cassinos no Brasil. Jogos de azar, liberar jogos de azar aqui no Brasil. Isso está vinculado porque
existem áreas, existem projetos para a construção de cassinos em terrenos à beira-mar, em resorts que teriam, além das praias, os cassinos como grande atração para chamar público. O plenário do Senado pode votar nesta semana a proposta que libera jogos de azar no Brasil, de acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O texto aprovado na CCJ em junho autoriza bingo, jogo do bicho, olha só, o jogo do bicho. Isso aqui é uma hipocrisia danada, né? Em todo lugar em que você vai em São Paulo tem uma barraquinha, esses, né, enfim, bares um pouco mais, né? Tem uma barraquinha de banca de jornal. Todo lugar tem uma barraquinha de apontador de jogo do bicho. A gente fica fingindo que não sabe, que não conhece, veja bem, talvez, quem sabe, será que é? Pô, todo mundo sabe, né? O projeto deve constar da agenda de votações do plenário da Casa na próxima quarta. Se não houver tempo, fica para a semana que vem. O texto põe fim a uma proibição prevista em lei de 1946 à exploração de jogos de azar em todo o território nacional. Pelo projeto, vai ficar a cargo do Ministério da Fazenda definir... Foi mais ou menos o que aconteceu com as bets agora. Esses sites, aplicativos de aposta esportiva, né? É o Ministério da Fazenda quem vai dizer como pode, quanto deve pagar, quem vai ser autorizado, quem não vai ser autorizado. Cassinos e bingos. Casas de jogos poderão funcionar em embarcações marítimas e fluviais, ou seja, mar e rio, que seguirão regras específicas. Os cassinos têm de comprovar capital social de pelo menos 100 milhões. O credenciamento vai valer por 30 anos. Os cassinos serão obrigatoriamente integrados a complexos de lazer com atividade hoteleira, resort ou embarcação. Exploração do bingo em caráter permanente apenas em casas de bingo ou estádio de futebol. Imagina um bingo para quitar a Arena Corinthians. Ficando proibidos os jogos de bingo eventuais, exceto se realizados por entidades filantrópicas. Então a gente não vai poder fazer um bingo aqui valendo dinheiro, entendeu? Não pode. É na casa de bingo ou em estádio de futebol. Bingo assim, só os que já existem, né? Bingo do asilo, não sei do que. Videobingo. Máquina de videobingo. Até 400 máquinas podem ser instaladas em salas de bingo, jockey clube e estádio de futebol com mais de 15 mil lugares. Olha, vai passar isso aqui, viu? Eu não estou dizendo que eu acho que deve passar ou não, mas é tanta gente interessada no que vai gerar de dinheiro isso aqui, difícil imaginar que não passe, viu? Cassino turístico permitido em área classificada como polo ou destino turístico, com limite de uma licença por área. Devem estar localizados a pelo menos 100 quilômetros de distância dos resorts. Jogo do bicho. Empresas devem comprovar reserva de recursos em garantia para pagamento. Uma licença para cada 700 mil habitantes em cada estado. É interessante, né? Porque essa guerra que há no Rio de Janeiro, por exemplo, por controle do jogo do bicho, aconteceria o quê? Com a guerra e com quem está envolvido na guerra, né? E quem vai explorar o jogo do bicho quando ele for legalizado? São esses empresários que exploram o jogo do bicho hoje, que não são empresários, são quadrilheiros, bandidos, né? É um movimento que o Congresso Nacional vai fazer que vai ter um impacto assombroso sobre o país. Não sei se no bom ou no mau sentido, ou no sentido neutro, mas vai afetar o país desde segurança pública, até economia, até gestão do esporte, né? Porque muito disso aqui pode ser instalado dentro de estádio de futebol, como a gente viu. E é um projeto que ele destrói a discussão política, porque ele envolve a questão moral, basicamente. A questão econômica e a questão moral. Então você vai ver, não tem mais governo e oposição. Nessa discussão especificamente não tem isso. Porque tem muito da discussão econômica ou moral. Econômica, daqueles que dizem, não, o jogo já acontece, então o Estado tem de arrecadar, jogo do bicho, bingo, isso tudo já está acontecendo. Então o Estado tem de legalizar, fiscalizar e arrecadar. Vai gerar emprego, vai trazer divisa, você vai levar um cassino para uma região inóspita, pouco desenvolvida, né? O pessoal vai poder trabalhar, vai ter renda, etc e tal.
Outros que apelam à questão moral lembram do vício em bets. As igrejas, especialmente, são contra a legalização do jogo, apelando sempre à questão moral. Não pode porque não é moral, não pode porque destrói a família, não pode porque o sujeito usa o dinheiro do dízimo para jogar. Tem isso também, né? Então é uma discussão diferente em que são desmobilizadas questões partidárias e prevalecem interesses locais. Então tem o deputado de uma cidade, o deputado de um estado que tem lá uma determinada região onde há interesse de colocar um bingo. Esse deputado vai votar a favor, embora muitas vezes o partido dele seja contra. Tem um partido que apoia uma determinada causa, mas é ligado a uma determinada igreja. Tem deputados dentro de um partido que observam o aspecto econômico, outros observam o aspecto moral. É uma discussão bem interessante. Eu acho que todos eles têm bons argumentos para serem defendidos e tanto a legalização quanto a manutenção da proibição têm flancos a serem atacados. Existem falhas também, tanto na defesa da liberação quanto na defesa da manutenção da proibição. Não sei o que é que vocês pensam aí, mas é um tema interessante, pelo menos para ser debatido, não é? Debate. Eu acho que tudo tem de ser debatido. Conversa. Põe para votar. E aí, quem tiver a maioria vence. Quem ficar entre os derrotados, que chore na cama. Não é isso? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.